Então, olá para todo mundo. Hoje é dia 26 de setembro, estamos na quarta e última live, no quarto e último evento que pretende apresentar os capítulos do livro da segunda edição. E comentar, e dar umas ideias, e perguntar e trocar ideias. Na primeira edição, a gente, em 2020, apresentou a ideia escrita em forma publicada, de alguma coisa publicada em termos de artigo, experimentada. Agora, na segunda edição, tentando melhorar os termos e argumentações. A ideia de hoje são os dois últimos capítulos, a unidade 7 e a unidade 8. Na unidade 7, nós ficamos devendo nos modelos os atrapalhadores do fluxo, os atrapalhadores do projeto são 5. Ver se eu consigo lembrar. São os desejos, são as paralisações, desejos de alguém, paralisações que alguém mandou, limitação de recursos que alguém pôs, limitação de espaços, eu acho, porque a física é assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, ao mesmo tempo. E tem também a logística e os modelos de construção. Mas a gente não falou dos dois últimos, que é o uso de tags, que são elementos que ajudam a modelar. Já que a ferramenta não tem tudo o que você precisa criar jeitos e modelos para que aquela sua necessidade seja colocada. Então, hoje a gente deve falar de espaço, que é o tag, e não deve falar da logística, que demoraria muito tempo, e logística é processo, logística não é projetos. E na unidade 8, a proposta do livro é encerrar comentando que essa visão líquida aí retoma todo o discurso de algo dinâmico, algo não estático, com outros paradigmas. E aí nós entramos, só para lembrar, e eu vou passar isso depois com a apresentação numa ferramenta, você normalmente, quando é obra, não é um projeto de TI, não é um projeto de redimensionamento estrutural, organizacional, é um projeto mais de obra. É um fator interessante, é restritivo. Você tem um espaço azul, que é o espaço que você tem para trabalhar e deixar o trabalho. Todo trabalho agrega valor. Então, você tem uma área livre e um dinheiro zero. Você ganha um dinheiro e transforma o dinheiro em algo. Algo que eu estou chamando aqui a construção. Toda vez que você transforma o dinheiro ou transforma energia produtiva e matéria em alguma coisa, ela ocupa espaço do espaço que você tem. Então, dessa área azul, com certeza, cada vez que você trabalha e deixa um produto, se você quiser falar entregável, WBS, você vai ocupar um espaço que você tinha para trabalhar. A área azul é a área de manobras. E a área parda é a área de construção. Se você pensar direitinho, com o passar da construção, com o ciclo de vida do projeto chegando ao fim, toda a área fica menor, porque você usou parte da área. O planejamento, que não leva em conta a área na hora em que você monta o plano, pode correr o risco de, no futuro do projeto, no futuro do desenvolvimento, encontrar problemas de impossibilidade de cumprir o plano, visto que dois lugares não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o espaço é alguma coisa que nós deveríamos considerar, dependendo do projeto, se ele é construtivo, se ele é de erigir alguma coisa. Outro ponto que a gente chama atenção dos capítulos 7 e 8 é que o que você está vendo é
o planejamento do CPM, aquele que fazia tudo ao mesmo tempo, no comecinho do tempo do projeto, ele agora ocupa um prazo de produção. Esse, na tela, é o resultado colorido do agendamento das atividades em função do planejamento lógico, que é, no nosso caso, tudo ao mesmo tempo, ou eventualmente uma ligada à outra, mas não todo mundo ligado entre si, com a aplicação das restrições. Então, como nós já vimos até então, o que você está vendo aí é todo o trabalho necessário, escopo, sendo produzido na forma de ações, tarefas, só que a data de início de cada tarefa ou atividade não é definida por um sequenciamento manual, e sim pelo estudo de uma avaliação de análise combinatória que busca atender simultaneamente todas as 5 restrições que eu comentei, através de modelos SSDs, que são os dispositivos de ajustes para que as restrições sejam apresentadas. Eu coloquei uma tarja verde e uma tarja vermelha no final. E lá no meio das duas tarjas existe um marco de término. Eu acredito que vocês consigam ver isso aí. Os vermelhos e azuis, que denotavam o caminho crítico, não tem uma sequência de ligações para você identificar. Os vermelhos e azuis são consequências de uma dita folga zero. E não se aplica mais porque a maneira de agendar não é aquela maneira de cálculo que cai, inclusive, em alguns exames de certificação, que é datado de 1950, 1960. O que eu queria mostrar é que essas duas faixas, verde e vermelha, vão ter algum significado que quem trabalha com obra já tem uma ideia, que não existe o dia exato, existe um momento muito próximo. Alguém diz que obra não se termina, se abandona. Mas nesse caso não é abandono, não. Nesse caso é que você marca na linha pontilhada, mas é conveniente, nós vamos comentar isso, que você deixe uma margem verde e uma margem vermelha. E na hora de assinar os seus compromissos, considere assinar dentro da margem vermelha, para que você tenha, não é 4 meses de lastro, para que você tenha um lastro que eu representei aqui nessa imagem de uma semana. Esse projeto ilustrativo tem 12 semanas, ou mais, 14, e eu tenho uma semana de lastro, que isso dá menos que 10% de prazo. Mas vamos lá, a figura colorida dá lugar a essa figura cinza. Essa figura cinza representa o resultado das 14 etapas de produção. Teve uma primeira etapa numa semana, uma segunda etapa na outra semana, mas nem todo mundo faz exatamente aquilo que você planejou. E no vídeo de 16 minutos, você pode ver que não fazendo tudo o que era para fazer, o plano da semana seguinte considera os resíduos e as coisas a fazer. Mas por conta dos resíduos, as coisas a fazer mudam de momento, na busca da manutenção daquele ponto que fica entre o verde e o vermelho. Se eu tivesse perseguindo um caminho rígido, talvez o resíduo forçosamente obrigasse a toda a carreira a andar para o futuro, desprezando a possibilidade de eu ganhar, otimizar, diminuir ociosidades, no nosso caso, do nosso projeto,
sem a restrição lógica obrigatória totalmente arbitrária. Então, a cada medição, quando você vira o vídeo e pausar e anotar, você pode ver que esses gargalos que aparecem é a execução de uma coisa que deveria ser contínua, mas que a equipe de produção não deu conta, embora a programação do resíduo sempre fosse para o próximo plano. Ou seja, o conceito de controle, o conceito de plano, aí é plano de curto prazo, plano de médio prazo, que a gente pode invocar do Last Planner System e outras coisas, é uma coisa que se torna até meio óbvia, necessária, porque o seu objetivo é cumprir uma meta e não ficar respeitando, nesse caso, um caminho rígido, estático, totalmente arbitrário, salvo se for uma condição de construção obrigatória. Aí não é algo arbitrário, é obrigatório. Estamos defendendo a não realização de sequenciamento arbitrário, para que você tenha flexibilidade, fluidez, dinamismo, de compensar as falhas naturais de execução. Lembrando que falha natural de execução é de respeito a coisas que fogem ao controle e domínio dos executantes. Falha de executantes deve ser compensada com ações corretivas e preventivas. Mas vamos lá. Aqui, colorido, como todo mundo nasce feliz, bota para todo mundo ver, e aqui é o resultado de 16 avanços com 16 fracassos ou otimizações da turma de execução. E no vídeo você pode observar que nós começamos com uma priorização, desejos, aqui, dando às atividades uma prioridade no primeiro dia. E quando você chegar no último dia do nosso empreendimento, você vai ver que as prioridades foram totalmente alteradas, não por sua causa, pelo dinamismo dos envolvidos, pelos desejos, e cada alteração de prioridade teve um impacto. E que o sistema, pela fluidez, tem uma probabilidade de absorver esse impacto muito grande. E também teve redução de recursos intencional, que o sistema, pela sua programação e pela sua análise de melhor condição, reduziu o impacto de maneira significativa, coisa que você teria muita dificuldade se tivesse que quebrar ligações rígidas que você fez para poder chegar a uma solução que o computador deveria dar com mais velocidade e com um ponto ótimo. Então, nós vamos ver depois, não um vídeo, mas alguns comentários em cima do arquivo para vocês poderem analisar. E por conta disso, daquela faixa verde e vermelha, vale a pena fazer uma análise do eletroencefalograma desse projeto. Quando a gente pede no final do projeto, lembra que nós temos término do projeto, temos civil, mecânica e elétrica, que tiveram estrangulamentos, paralisações, continuidade, para, volta. Quando a gente olha a análise e o comportamento, a análise do comportamento da data de término, a gente vê que a data de término variou 0 dia, variou mais 1 dia, variou menos 2 dias, e aí você vê que ao longo das diversas medições, ela percorre um eletroencefalograma que parece que ela teve uma super recuperação de prazo. E aqui ela voltou para o prazo original. E aqui ela teve uma redução e termina o projeto em volta do 0. Agora, a elétrica, ela
estava com 0 dias de atraso ao longo da vida, teve um dia, em um momento em que ela ameaçou a perder o controle, depois ela terminou menos 2 dias. É como se ela tivesse, por exemplo, economizado 2 dias. Mas quem economizou foram as ações corretivas e preventivas dos erros, e foi ajudado pela análise combinatória de melhor opção para absorver esses erros. Eu acho que a gente teve um problema aqui na engenharia civil. Ela não durou o projeto todo, mas olha, ela terminou a sua produção aqui com tipo 7 dias em atraso. Mas o projeto sobreviveu dentro da faixa. Então, o controle de fiz, não fiz, estou a 30%, SPI, CPI, quando é um sistema estático e rígido, quando você tem garantias de que nada vai mudar, te cabe perseguir o plano. Tem uma estrada, te cabe ficar na estrada, porque a estrada não muda. É essa a condição. Mas quando alaga e você tem que sair da estrada e pegar uma variante, e a variante caiu e você tem que pegar uma trilha e volta para a estrada, não é um projeto estático, não é um caminho garantidamente estático ou firme. É um caminho que tem uma série de variações. Então, nesse caso, o controle, a ponto das medições, cada guinada é uma medição. O controle dessa maneira te permite ver através do chat control, que é uma ferramenta de qualidade. O controle é bem diferente do planejamento. Planejamento é uma ideia, uma criatividade só. O controle é algo chato. O controle é um processo contínuo e repetitivo. São coisas totalmente diferentes, embora nem todos encarem assim. A equipe de planejamento tem um perfil completamente diferente da equipe de controle. Voltando para controle, que é um processo contínuo, repetitivo e muito chato, ferramentas de controle de processo. Chart Control é uma ferramenta de controle e processo tem qualidade. Tem técnicos que avaliam se a coisa está sendo bem conduzida. E o Chart Control, repito pela 4ª vez, é uma ferramenta de qualidade que diz que os pontos que estão acima da meta devem ser iguais aos pontos que estão embaixo da meta, o que mostra uma flutuação em torno da meta. Aqui, no projeto, nós tivemos uma flutuação em torno do 0,6. É uma anomalia significativa. Aí, medidas corretivas austeras, nem preventivas, foram tomadas, deveriam ser tomadas. Lembra que a proposta da metodologia, por conta de uma análise combinatória, é um bom meio de absorver coisas ruins. É como se fosse uma almofada para você cair em cima. Você cai, mas ela dá uma ajuda muito grande. E ela voltou aqui no finalzinho a se estabilizar. Quando você pede uma análise desse chart control, a análise pode dizer que você está bem, está dentro das expectativas, se você definiu tolerâncias. Então, voltamos para o controle. Nesse caso, como seria em qualquer outro caso, tem que haver tolerâncias. Tem que haver autonomia de gestão para tomada de decisão ao momento em que você sai do gráfico de controle. Um dia, 1 milhão, uma semana, R$ 500 são tolerâncias
que vão dar orientação para o gerente de projeto, gerente executivo, mestre de obra, tomar decisões corretivas, preventivas, sugestões para replanejamento. Nesse caso aqui, esse tipo de visualização daria de imediato sinal de que medidas austeras precisam ser tomadas agora, não sei se é corretiva, preventiva ou explosiva, para que você volte para a meta zero. Você não vai conseguir dar um pulo para zero. Talvez você tenha que ir subindo, subindo e se adequando. O impacto foi grande, mas nós temos tempo para resolver isso. Então, o entendimento do controle tradicional, que já deveria ser de consciência daqueles que fazem o planejamento tradicional, que é o CPM, é um processo rotineiro repetitivo que demanda atitudes corretivas preventivas. Isso é notório. E os controles são controles de processo. Quando a gente desenvolve indicadores de controle, ou desenvolve não, quando a gente herda indicadores de controle que são plenamente aceitáveis e eficientes e eficazes de 1957, aplicando uma metodologia totalmente distorcida por conta de tentativa de inclusão de restrições, com inclusão de ligações lógicas arbitrárias, tirar e colocar ligações além dos processos maliciosos de alterar atividades para melhorar indicadores, não traz a realidade da vida do projeto. Então, com tudo isso, essa ideia que eu apresento aqui na slide chama-se análise de tendência da variável. Essa variável é a variável tempo. Poderíamos colocar análise da tendência do custo de alguma coisa. Teríamos um gráfico encefalograma igualzinho a esse. E você veria que, quando você faz esse eletroencefalograma, você não consegue ficar girando em torno da meta. Você consegue ficar girando em torno de uma reta que se afasta da meta. E a sua preocupação é que essa reta tenha um ângulo bem pequenininho em relação à reta da meta, que é horizontal. Que na parte de gasto de materiais, na parte de gasto de mão de obra, energia, na parte de gasto de dinheiro que patrocina esses dois, não tem recuperação. Na parte do tempo, como vocês estão vendo aí, eu consegui aplicar durante as medições, com foco exclusivo em prazo, uma correção que levou, digamos assim, o projeto chegar no verde e vermelho aqui no final. Dentro do verde e vermelho, com o passar do tempo, da minha experiência e da classificação dos ativos que eu coleciono na minha vida ou na minha organização, aquela faixa verde de uma semana pode ficar uma faixa verde de meia semana. Depende do tamanho do projeto. Essa faixa vermelha de uma semana, da minha ilustração, pode ser uma faixa verde vermelha de 15 dias. E então, eu vou administrar controle como ele deve ser administrado. Eu não vou dar o nome disso aqui de pulmão, não vou dar o nome disso aqui de buffer, eu vou dar o nome disso aqui de faixa de imprecisão, não do risco, mas faixa de imprecisão da origem do nosso trabalho. O planejamento trabalha com estimativa. Se o planejamento trabalha com estimativa, tudo que você está vendo colorido é uma estimativa, que se fosse determinado, seria uma obra ditatorial, eu não sei, mas seria uma obra ou um projeto que não existe. Ele é uma proposta de uma estimativa boa. E aí voltamos para o Last Planner System, quando você diz que pode ter
visualizações, programações a curto prazo, programações a médio prazo. Então, você tem como melhorar as suas estimativas. Não estou falando de análise de risco, embora tenha um capítulo no livro que aborda a análise de risco feita pela Natasha. Ela tem proficiência em gestão de Monte Carlo, ela aplicou dentro da proposta e descobriu que quando faz a análise de risco em cima de uma probabilidade de um planejamento líquido, os resultados são mais firmes, menos abertos. Por quê? Porque toda interação busca o ponto ótimo. Então, a amostragem estatística, que não vamos discutir aqui, fica muito mais firme e aquelas grandes faixas ficam mais próximas de uma realidade. Então, para terminar, antes da gente partir para os exemplos, e bem antes da gente abrir para conversar, eu fiz essa montagem aqui, a faixa, como é que chama? Verde e a faixa preta. A faixa verde e a faixa vermelha. Se você colocar o gráfico em pezinho, você vê que o fim do projeto, hora estava menos, acho que está até invertido aqui, e o fim do projeto, hora estava mais. Ou seja, esse eletrocardiograma mostra que eu estou andando dentro do lastro, dentro das perdas que nós temos quando trabalhamos com estimativas. O bonito é que quando você tem um planejamento com estimativas e tem um controle austero e bem feito, cada vez que você se aproxima mais do final, mais chances de você acertar você tem. Porque você busca chegar no final estourando verbas, estourando o uso de materiais e estourando as horas extras. Mas, no livro, nós vamos colocar a resposta que alguns fizeram, né? As respostas das perguntas que alguns fizeram. Isso aí é Lean Construction? Isso aí é Last Planner System? E aí, por conta de uma entrevista que eu consegui fazer, nós vamos colocar, eu vou responder em função da entrevista. Não que eles tenham respondido. Os dois entrevistados me explicaram muito bem o que é isso. Aí, com essa explicação, eu vou, sem consultar o Google, eu vou dizer, olha, se Lean Construction é isso, então tem a ver, ou ajuda. Olha, se Last Planner System é isso, então essa metodologia ajuda. Bom, eu vou chavear para mostrar os arquivos que eu separei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é um, e esse aqui é outro. São dois. Eu queria mostrar aqui sobre o espaço. Esse aqui é o mesmo projeto, só que aqui eu escrevi quanto de espaço eles ocupam. Essa atividade aqui, para consertar, gasta 30 metros quadrados. Essa aqui gasta 40. Essa aqui gasta 10. Então, cada atividade demanda um espaço. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 atividades. Eu acho que eu tinha 5 autorizações. Então, deixa eu ver aqui. Recurso. Eu tenho aqui 5 autorizações. Mas eu não estou fazendo 5, porque uma restrição mais restrita me impediu. Se eu programar 5, é mentira, não vai acontecer. Bom, aqui eu tenho a modelagem das restrições sob limitação de recursos, o que explica a não existência de 5 coisas simultâneas aqui. Talvez aqui eu tenha 5, aqui não. Mas eu falei de espaço, então eu coloquei aqui um tag transport. Chamei de tag transport
tem menos 120, eu tenho 120 de crédito, eu tenho 120 metros quadrados de área para você usar. Então, se você tem 120 metros, você não vai poder fazer tudo isso junto, como o CPM previa. Não porque não tem gente, não porque não tem autorização, não porque não tem equipamento, é porque não tem espaço declarado. Então, eu crio um recurso material que eu chamo de tag transpo. É um material. Esse material é um ticket. Olha que maneiro. Esse material é um ticket que te dá direito ao espaço. É que nem um ticket de estacionamento. Só que aqui eu tenho 120 tickets e aqui eu uso 30. Eu vou pedir dos 120 e peço 30. Se eu peço 30, sobrou 90. Aí alguém pede 40, sobrou 50. Aí alguém pede 10, sobrou 40. Alguém pede 20, eu já perdi a conta. Ou seja, vão acabar os tickets. Mas eu prometo que quando acabar a atividade, eu devolvo os tickets. Aí o próximo pedinte, e eu só coloquei restrição de espaço na civil, tá? Dava muito trabalho colocar em tudo. Então, quando esses aqui terminarem, vão devolver o ticket. E aí, os outros da civil poderão pegar o ticket. Vamos dar uma olhada aqui? Cada atividade tem uma modelagem associada a um marco. Porque a atividade, dá uma olhada aqui, olha com cuidado aqui. Cada atividade pega 30 no começo, não durante. Ela pega 30 no começo e trava o espaço só para ela. E o marco de controle devolve os 30 para o dono do espaço, liberando para quem quiser usar. Meu Deus, liberou para quem quer usar, então por que o outro não usou? Porque talvez haja uma outra restrição de mão de obra, de prioridade, alguma restrição. Mas de espaço não tem problema. Com essa modelagem, e eu vou esconder os marcos que devolvem. Como é que eu faço para esconder? Acho que é aqui. Com essa modelagem, eu consigo dizer que eu considero o espaço como uma restrição. E daí eu vou fazer uma simulação. Eu gravei a linha de base para que vocês possam ver que agora é assim que funciona, considerando a falta de espaço. Agora é assim que funciona se eu não considerar a falta de espaço. Ou seja, uma restrição vai sumir. Não adiantou nada. Não é o espaço que é problema na minha vida. Então, eu vou criar um problema de espaço aqui. Eu vou dizer que a gente só tem 80 metros quadrados. Eu reduzi o espaço. Eu quero criar um problema para vocês verem que espaço é um problema. Até então não era. Eu tinha outras restrições. Mas agora eu vou dizer que considere 80 metros. Será que vai dar a mesma disposição de tempo de conclusão do dia X? Deu. Olha que bacana. O algoritmo pesquisou, fez tudo que é combinação para atender a tudo que é restrição, inclusive o espaço. Olha a civil. A civil se deslocou em função do espaço, atrapalhando os outros que não tinham tanta prioridade assim, respeitando a falta de gente. Imagina você tentar fazer isso quando alguém diz que você não tem mais 120. Levou mais ou menos uns 15 segundos para você arrumar isso aí. Aí na semana que vem, depois que você fez isso, alguém diz,
olha, você trabalhou, mas agora eu só tive que ceder espaço para outro empreendimento, eu só tenho 60 metros quadrados até o fim do projeto. Tá bom, vou virar à noite, quebrando todos os links lógicos e todas as coisas que eu imaginei, buscando a melhor alternativa, respeitando falta de gente e falta de dinheiro. 15 horas depois, eu continuo atendendo. Não, eu antecipei. Eu não sei como, mas a solução que eu já tinha construído, agora ele consegue fazer com menos tempo. Eu não simulei, não, mas 120 sobrava espaço. 80 sobrava espaço. 60 sobrou espaço, eu continuo fazendo e me parece que eu faço a análise combinatória de todas as restrições, chegou a essa conclusão. Esse computador não está bom. Então tá bom, faz uma coisa melhor do que esse resultado, porque lembra, quando você procurar aqui espaços, esse mapa aqui mostra. Eu vou voltar para o original, tá? Eram 120 metros quadrados, né? 120 metros quadrados que não fazia cosquinha porque haviam restrições maiores. Aqui embaixo você tem um espaço, 60 metros quadrados. Não, agora vai ser 120. Ele não vai deixar consumir mais espaço do que 120, agora é 60. Isso aqui é um gráfico de distribuição de gente. E eu tenho aqui o histograma de gentes. Está acumulado para ficar mais econômico, né? Aqui eu tenho o consumo de materiais elétricos e aqui eu tenho dinheiro. Olha aqui, 120 metros quadrados usados aqui, um monte de metro quadrado ocioso. Será que eu posso alugar? Bom, isso é outro assunto. E o dinheiro está positivo o tempo todo. Ou seja, eu estou compatibilizando espaço, mão de obra, energia produtiva, materiais, consumo, matéria, e o que paga isso tudo, e eu estou fazendo o trabalho dentro do prazo meio que original. E se alguém disser, olha, tem um risco da gente ter que ceder o espaço, vamos ficar só com a metade do espaço, o que vai acontecer? Imagina você ter que fazer isso na mão. Então, a liquidez, retirando tudo que é ligação rígida, deixa você trabalhar com mais tranquilidade. Deixa eu ver o que deu. Aqui. 60 metros quadrados, um espaço mais homogeneamente utilizado. Vejo aqui nenhuma sobrecarga de força produtiva, material respeita as quantidades compradas e fornecidas, o dinheiro continua azul, e aqui eu tenho 3 dias a menos. Quer dizer, o cara me traz um problema pior, eu tenho 3 dias a menos. Vou inventar. Se eu tenho esse espaço disponível, dá uma olhada aqui. Eu quero botar 50 metros quadrados para ver se eu gasto menos dinheiro com aluguel de espaço e galpão e faço a mesma coisa no mesmo tempo. Era 120. Vamos ver se eu consigo manter todo mundo bem. Todas as restrições atendidas e meu prazo contratual continua. Olha só, mais e melhor utilização do espaço, não tenho sobrecarga das criaturas, embora me pareça uma ociosidade maior. Aí vem o Lean, e eu vejo o consumo dos materiais adequados ao fornecimento e fluxo de caixa sempre azul. E eu estou com 3 dias de antecipação. Quer dizer, o espaço não é problema. E eu estava pensando em tomar 120 metros quadrados. Planejamento é isso. Planejamento, você está fazendo uma avaliação da melhor forma de fazer. Agora, manda isso para a turma de execução,
Eles têm que executar isso conforme planejado, não é conforme eles querem. Então, está aqui. Ficou claro, então, o espaço, como é modelado, e agora com 4 painéisinhos eu consigo contemplar as 5 restrições menos uma? As 5 restrições menos uma é uma restrição de logística. Lembra do ticket do espaço? Eu poderia ter um transportador. E para eu usar um transportador que leva, eu só posso programar uma nova leva quando ele voltar. Então, é questão de logística. Não vou entrar nesse detalhe que levaria bastante tempo. Mas eu acredito que deu para ver que eu não estou fazendo nenhum trabalho extra, eu só estou fazendo todo o trabalho possível ao mesmo tempo. Está aqui. Todo o trabalho possível ao mesmo tempo, porque é possível fazer. Só que algumas criaturas não me deixam fazer. Por outro lado, eu tenho uma força de mão de obra que eu não tenho. Eu preciso de 340 metros quadrados. E eu tenho que... Não tenho, eu não tenho isso. Aí as restrições vão sendo incluídas, modeladas, e eu chego a um ponto de apresentar um planejamento sem criar nenhuma ligação lógica arbitrária, porque pensa, se eu sei que não tem espaço, eu faço primeiro esse, depois esse, depois esse. Eu não vou fazer isso. Porque eu não sei se essa é a melhor maneira de análise combinatória para chegar para isso que tem um computador. Quando não tinha, não restava alternativa a não ser uma equipe de 15 pessoas fazendo isso, enquanto uma calcula as coisas que podem não acontecer. Ou no meio do caminho você alugar espaço. E para terminar, eu queria mostrar esse aqui, senão passa muito da hora. Isso aqui é o plano concluído, quer dizer, é concluído, mas o original não é esse. Cadê o original? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. As barrinhas cinzas são original. Se você não gosta do cinza porque você não enxerga e nem eu vou tentar mudar a cor. Aqui, vou botar uma cor legal, uma cor rosa aqui. Pronto. Pronto. Agora você vê com nitidez o que foi programado que não serve para nada. A linha de base não serve para nada, a não ser para mostrar para o chefe, porque o que importa é você fazer o que tem que ser feito. Perseguir a meta que tem que ser cumprida por questão contratual. E nessa fluidez, nessa muvuca de variação, se você olhar o vídeo de 16 minutos, você vai ver que mudaram as prioridades, não fizeram as coisas direito, não cumpriram com a produtividade. O Murilo, mais uma vez, emprestou equipamento para outro, diminuindo o equipamento disponível, depois ele pegou de volta. Aparece isso. Mas, no fim, deu tudo certo, porque aqui parece que teve um ganho de tempo aqui, se você olhar aqui com cuidado, conseguimos concluir, por um motivo qualquer, as estimativas foram talvez um pouco conservadoras, e durante o desenvolvimento você vai ver que eles conseguiram andar mais rápido em alguns momentos, e atrasaram em outros. E se não é uma análise combinatória com processo de convergência para dar acomodação a todo mundo, lembrando que é a acomodação de todo mundo, respeitando restrições. Imagina um copo que dentro dele tem uma pedra, e bota outra pedra, e tira a pedra. O líquido tem que se virar para ocupar aquele espaço. E não ficar torto porque tem uma pedra. Então, é um conceito diferente. E, olha, nós estamos usando CPM, com um pequeno probleminha chamado restrições. O nosso gráfico de eletroencefalograma, eu acho que é esse aqui, não sei. Acho que é esse aqui. Olha aqui.
eu fiz de tempo. Só para ilustrar rapidinho, eu vou pegar o parâmetro dinheiro. Dinheiro é aqui, dinheiro, custo. Como ficou o custo ao longo da vida desse projeto? Custo da construção. Eu podia pedir o custo da administração. Eu podia pegar o custo do projeto. Eu vou pegar da construção, que é o objeto direto. Só que aqui não, né? Deixa eu ver. Não, errei. Aqui. Eu quero o gráfico de tendências do custo. Cadê custo? Custo é aqui. Custo. Tira o tempo. E vou ver. Eu quero o valor ou quero a variação da minha oferta inicial? Pegar o valor. O prazo aqui é em relação à base. Não, eu quero o valor em dinheiro para todo mundo ver. Olha só, começou com problema zero, problema zero, problema zero, problema zero. De repente, subiu para 11 mil. Deixa eu ver se aqui é o valor ou é a alteração, ou variação. Deixa eu ver. Variação, peguei errado. Peguei errado. É a variação. Não tinha problema nenhum de grana. Ficou mais caro 11 mil. Ficou mais caro 11 mil. Ficou mais caro 11 mil. E morremos mais caro 11 mil. E na administração, como é que foi a vida do dinheiro? Não tem. Por que não tem? Porque eu não botei nenhum dinheiro aqui. Como é que foi da elétrica? Problema de variação do dinheiro da elétrica. Porque eu estou fazendo isso no final do projeto, não é uma coisa boa. Eu tinha que fazer isso durante o projeto. Essa análise tem que ser feita durante. Por que durante? Olha que maneiro. A elétrica estava com 0,000 e começou a ficar mais econômica. Eu não sei porque tem centavos aqui, mas está mais econômica. Foi um exemplo bem rápido, não sei se as coisas estão bem. Mas imagina que eu pegasse no meio do projeto, no meio da vida do projeto, Alt Print Screen, imagina que eu pego e faço a seguinte análise. Eu estou no meio do projeto. Imagina que eu faço a seguinte análise da parte de tempo do projeto. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Para onde vai isso? Opa, desculpa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para onde vai isso? Isso aqui, oficialmente, eu não sei. Porque isso é futuro. Para onde vai isso? Vou projetar. Oh, meu Deus. Estou projetando. Projetando. Aqui, estou projetando. Para isso que eu tenho que analisar a tendência. Né? É uma curva, eu faço uma variação projetando. É claro que a verdade, depois que acaba, você vê, né? Mas é por conta da projeção que eu tomei uma atitude terrível aqui. Outra atitude terrível aqui. Aqui, então, foi a demissão sumária de todo mundo, inclusive do engenheiro da obra. E aqui, tudo voltou ao normal. E aqui, bom, essa é a ideia do controle, né? Você não tem isso aqui de forma dinâmica, não tem um filminho mostrando isso. Por isso que eu tive que fazer o filminho. Então, eu encerro aqui e vou...